Graças, paz, igreja, PG falando aqui, continuando o nosso capítulo 3. Já vimos que a Bíblia é inspirada, suficiente, preservada e confiável. Hoje vamos enfrentar uma questão que divide igrejas, denominações e até famílias. A Bíblia tem mais autoridade do que a tradição, do que a opinião dos pastores, do que os concílios e dos teólogos. Pastor, mas a igreja não tem 2000 anos de tradição? Será que a gente pode simplesmente ignorar tudo isso? Ótima pergunta. Ninguém está dizendo para ignorar 2000 anos de história da igreja. Temos muito a aprender com ela. O que estamos dizendo é que quando a tradição humana contradiz ou vai além das escrituras, quem sempre deve vencer são as escrituras. Sempre. E vamos ver porque a própria Bíblia nos ensina isso. Então o primeiro ponto que precisamos entender é que a Bíblia é o fundamento escrito da aliança de Deus com o seu povo. Isso não é uma invenção da Reforma Protestante, é o que Deus mesmo estabeleceu desde o Antigo Testamento. Em Êxodo 34:27, Deus ordena Moisés a escrever as palavras exatas, dizendo: porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Perceba, a aliança de Deus tem palavras exatas, registradas por escrito. Não é uma tradição oral que pode ser modificada de geração em geração. Deuteronômio 4:2 é ainda mais explícito. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Explica melhor. Um contrato sem palavras exatas gera confusão. Da mesma forma, a aliança de Deus exige precisão textual. Alterar a palavra é mexer nos termos da aliança e isso é gravíssimo. Pensa em um contrato. Imagine que você assina um contrato com alguém, mas depois essa pessoa diz: bom, as palavras do contrato eram para aquela época, mas hoje eu interpreto diferente. Isso seria uma fraude. Da mesma forma, alterar ou relativizar a palavra de Deus é fraudar os termos da aliança, que é algo muito mais importante que um contrato. Jesus reforça isso com toda a autoridade. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Então cada detalhe da palavra de Deus é permanente e inviolável. João 14:21 e 1 João 5:3 nos ensinam que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. O amor a Deus não é algo sentimental, ele tem conteúdo e é definido pela palavra, que não muda. E o que isso significa na prática? Não cabe atualizar a Bíblia para se adaptar ao mundo moderno. Cabe interpretar corretamente e aplicar corretamente e reconhecer que o próprio Novo Testamento diz o que já foi cumprido e não deve ser observado, como por exemplo os sacrifícios cerimoniais em Hebreus 9:10. Então guarde bem isso. O que a Bíblia não revogou, continuamos a crer e a obedecer. O segundo ponto é poderoso e direto. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus não deixou margem para interpretações alternativas. Olha o que ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O sinal do verdadeiro discípulo não é a emoção, não é a experiência mística, não é a filiação a uma denominação, é a permanência na palavra. E João 8:47 vai ainda mais fundo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Jesus está dizendo que a rejeição da palavra não é apenas um erro intelectual, é um sinal espiritual. Quem não se submete à Escritura revela que não pertence a Deus. Mas pastor, e aquelas pessoas que dizem amar a Deus, mas selecionam apenas os versículos que lhes convém? Jesus é claro sobre isso. Falsos mestres e falsos cristãos usam pedaços da Bíblia, selecionam os versículos que lhes convém, mas não se submetem ao conjunto da doutrina de Cristo. O sinal de quem é de Deus não é o sentimento, mas a submissão à Escritura inteira. Esse é um sinal de alarme muito grave. O terceiro ponto é talvez o mais solene de todos. A palavra de Deus julga todo ser humano. João 12:48 registra Jesus dizendo: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o julgará no último dia. No dia do juízo final, não serão os concílios, nem as tradições, nem os papas, nem os pastores que julgarão as almas. Será a palavra de Deus. E João 17:17 nos lembra que essa palavra é a verdade e é esse padrão que santifica.
Mas peraí, pastor, a Bíblia não diz para não julgarmos? Aquele versículo lá de Mateus 7, não julgueis. Excelente pergunta, e um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Mateus 7, de 1 a 5, proíbe o julgamento temerário, o julgamento hipócrita, aquele que julga os outros ignorando os próprios pecados. Mas a mesma Bíblia que diz não julgueis, no próprio capítulo 7, fala para julgar o fruto das pessoas. Também em 1 João 4,1 fala para provar os espíritos. Em Gálatas 1, 8 e 9, Paulo nos ordena a avaliar as doutrinas. Em Hebreus 5, 13 e 14, nos desafia a crescer até discernir bem e mal. E tudo isso é o quê? Julgamento. Exatamente. Então a diferença é simples. Julgamento pessoal e orgulhoso é proibido. Julgamento bíblico, usando a Escritura como critério para avaliar doutrinas, ensinos, frutos e pessoas, é obrigatório. No último dia, Deus julgará todos em comparação ao padrão da sua palavra. E por isso que nós devemos pregar aos outros a palavra de Deus, para elas saberem do que elas serão julgadas e para ver se arrependem em cima disso. E o quarto ponto é uma consequência direta dos anteriores. A igreja tem a obrigação de proteger a pureza da palavra contra os falsos mestres. A Bíblia não é branda sobre esse assunto, ela é severa. Como a gente viu em Deuteronômio 18, 20 e 22, o falso profeta deveria ser morto. Isso mostra a seriedade com que Deus trata a corrupção da sua palavra. No Novo Testamento, a punição é a excomunhão e a declaração de maldição sobre essa pessoa. Gálatas 1, no 8 a 9 é demolidor, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue evangelho que vá além do que pregamos, seja anátema. Como já dissemos, também agora o repito, se alguém vos prega outro evangelho além do que recebestes, seja anátema. Em 2 João, de 9 a 11, vai ainda mais longe. Qualquer que se adianta e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Se alguém vier ter convosco e não trouxer essa doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis. A preservação da pureza da palavra é mais importante do que a diplomacia com falsos mestres. Pastor, isso daí é muito forte, não seria intolerância? Não. Intolerância é rejeitar uma pessoa por quem ela é. O que a Bíblia manda é discernimento doutrinário, proteger o rebanho de Deus de um veneno que mata espiritualmente. Um médico que vê um paciente tomando veneno e não intervém, não está sendo tolerante, está sendo negligente. E Apocalipse 22, 18 e 19 fecha com a advertência mais solene de toda a Bíblia. Se alguém acrescentar alguma coisa a estas palavras, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus lhe tirará a parte na árvore da vida. E a aplicação prática é clara. A igreja deve rejeitar qualquer revelação que contradiga a Escritura, tratar com seriedade o ensino e preservar o rebanho do veneno doutrinário. A pureza da palavra de Deus não é negociável. Sério isso, hein, pastor? Muito sério. Portanto, queridos irmãos, a Bíblia não é apenas mais um livro sagrado entre outros. Ela é o fundamento da aliança de Deus, escrita com palavras exatas, que não podem ser alteradas. O padrão pelo qual toda doutrina e tradição deve ser avaliada e o critério pelo qual todos seremos julgados no último dia. Então nós devemos nos submeter a ela com alegria, humildade e obediência. Pastor, agora eu estou entendendo por que a gente insiste tanto em ler, estudar e meditar na Bíblia. É literalmente uma questão de vida ou morte. Você está pegando a ideia. No próximo vídeo vamos fechar este capítulo com um tema muito prático e poderoso. Como ler a Bíblia dentro da visão das alianças. Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.